Abramos a palavra de Deus em Gênesis, capítulo 42. Gênesis 42. Diz assim a santa palavra de Deus. Sabedor Jacó de que havia mantimento no Egito, disse a seus filhos: Por que estáis aí a olhar uns para os outros? E ajuntou: Tenho ouvido que há cereais no Egito. Descei até lá e comprai-nos deles, para que vivamos e não morramos. Então desceram 10 dos irmãos de José para comprar cereal no Egito. A Benjamim, porém, irmão de José, não enviou Jacó na companhia dos irmãos, porque dizia: para que não lhe suceda acaso algum desastre. Entre os que iam, pois, para lá, foram também os filhos de Israel, porque havia fome na terra de Canaã. José era governador daquela terra. Era ele quem vendia a todos os povos da terra, e os irmãos de José vieram e se prostraram rosto em terra perante ele. Vendo José a seus irmãos, reconheceu-os, porém não se deu a conhecer. E lhes falou asperamente, e lhes perguntou: De onde vindes? Responderam: Da terra de Canaã, para comprar mantimento. José reconheceu os irmãos, porém eles não o reconheceram. Então se lembrou José dos sonhos que tivera a respeito deles, e lhes disse: Vós sois espiões, e viestes para ver os pontos fracos da terra. Responderam-lhe: Não, senhor meu, mas vieram os teus servos para comprar mantimento. Somos todos filhos de um mesmo homem, somos homens honestos, os teus servos não são espiões. Ele, porém, lhes respondeu: Nada disso, pelo contrário, viestes para ver os pontos fracos da terra. Eles disseram: Nós, teus servos, somos 12 irmãos, filhos de um homem na terra de Canaã. O mais novo está hoje com nosso pai, outro já não existe. Então lhes falou José: É como já vos disse, sois espiões. Nisto sereis provados. Pela vida de Faraó, daqui não saireis, sem que primeiro venha o vosso irmão mais novo. Enviai um dentre vós, que traga vosso irmão. Vós ficareis detidos, para que sejam provadas as vossas palavras, se há verdade no que dizeis. Ou, se não, pela vida de Faraó, sois espiões. E os meteu juntos em prisão 3 dias. Ao terceiro dia, disse-lhe José: Fazei o seguinte e vivereis, pois temo a Deus. Se sois homens honestos, fique detido um de vós na casa da vossa prisão. Vós outros ide, levai cereal para suprir a fome das vossas casas. E trazei-me vosso irmão mais novo, com o que serão verificadas as vossas palavras, e não morrereis. E eles se dispuseram a fazê-lo. Então disseram uns aos outros: Na verdade, somos culpados no tocante a nosso irmão, pois lhe vimos a angústia da alma quando nos rogava, e não lhe acudimos, por isso nos vem esta ansiedade. Respondeu-lhes Rúben: Não vos disse eu, não pequeis contra o jovem, e não me quisestes ouvir, pois vedes aí que se requer de nós o seu sangue. Eles, porém, não sabiam que José os entendia, porque lhes falava por intérprete. E retirando-se deles chorou. Depois, tornando-lhes falou, tomou a Simão dentre eles e o algemou na presença deles. Ordenou José que lhes enchessem de cereal os sacos e lhes restituíssem o dinheiro, a cada um no saco de cereal, e os suprissem de comida para o caminho, e assim lhes foi feito. E carregaram o cereal sobre os seus jumentos e partiram dali. Abrindo um deles o saco de cereal, para dar de comer ao seu jumento na estalagem, deu com o dinheiro na boca do saco de cereal. Então disse aos irmãos: Devolveram o meu dinheiro, aqui está na boca do saco de cereal. Desfaleceu-lhes o coração, e atemorizados, entreolhavam-se, dizendo: Que é isto que Deus nos fez? E vieram para Jacó, seu pai, na terra de Canaã, e lhe contaram tudo o que lhes acontecera, dizendo: O homem, o Senhor da terra, falou conosco asperamente, e nos tratou como espiões da terra. Dissemos-lhe: Somos homens honestos, não somos espiões. Somos 12 irmãos, filhos de um mesmo pai. Um já não existe, e o mais novo está hoje com o nosso pai na terra de Canaã. Respondeu-nos o homem, o Senhor da terra:
Nisto conhecerei que sois homens honestos. Deixai comigo um de vossos irmãos. Tomai o cereal para remediar a fome das vossas casas e parti. Trazei-me vosso irmão mais novo. Assim saberei que não sois espiões, mas homens honestos. Então vos entregarei vosso irmão e negociareis na terra. Aconteceu que, despejando eles os sacos de cereal, eis cada um tinha a sua trouxinha de dinheiro no saco de cereal. E viram as trouxinhas com o dinheiro, ele e seu pai, e temeram. Então lhes disse Jacó seu pai: tendes-me privado de filhos, José já não existe, Simeão não está aqui, e ides levar a Benjamim? Todas estas coisas me sobrevêm. Mas Rúben disse a seu pai: mata os meus 2 filhos, se tu não tornar a trazer, entrega-mo e eu te restituirei. Ele, porém, disse: meu filho não descerá convosco, seu irmão é morto, e ele ficou só. Se lhe sucede algum desastre no caminho por onde fordes, farei descer minhas cãs com tristeza à sepultura. Vamos orar mais uma vez? Pai Santo, nós te somos muito gratos pela Tua Palavra, que tem falado ao nosso coração. É uma palavra sobrenatural, que o Senhor tem conservado o seu registro durante séculos, palavra que sempre se renova, que sempre tem uma mensagem para a nossa vida. Nós te louvamos porque Tu és um Deus que fala conosco. E mais uma vez nesta noite, pedimos o auxílio do Senhor, do Teu Santo Espírito, para que não seja um homem finito falando e pessoas finitas ouvindo, mas que seja, Pai, a ação do Teu Santo Espírito nas câmaras mais profundas do nosso coração, a falar a Tua voz, a Tua palavra que não volta vazia. Age com poder, ó Pai, na vida de cada um de nós que está aqui, superando e excedendo a palavra que é física, mas dando-nos de fato a Tua palavra, ó Pai, a palavra Tua que não volta vazia e que opera transformação nos corações. É o que nós pedimos humildemente e em nome de Jesus. Amém. O que você estava fazendo há 13 anos atrás? Exatamente em 2009. Pense aí. O que você estava fazendo em 2009? 13 anos é bastante tempo. Há 13 anos José havia sido vendido pelos seus irmãos. E muita coisa havia acontecido na vida de José desde então. Ele foi trabalhar como escravo assim que chegou no Egito, na casa de Potifar. Ele foi injustamente acusado pela esposa de Potifar, foi preso, ficou na cadeia muitos anos. A maior parte desses 13 anos foi na cadeia. Na cadeia ele interpretou os sonhos de um padeiro e de um copeiro. Depois, mais alguns anos preso, ele foi levado à presença de Faraó, agora para interpretar os sonhos de Faraó. Aqueles sonhos de 7 vacas magras, 7 vacas gordas, 7 espigas magras, 7 espigas gordas. E por causa disso, admirado o Faraó com tanta sabedoria, José foi colocado como o 2º homem do Egito, para cuidar daquele período difícil que se aproximava, de acordo com os sonhos de Faraó. 7 anos de muita fartura, seguidos de 7 anos de extrema seca. Aos 17 anos, José havia sido vendido como escravo, um adolescente. E agora, 13 anos depois, ele é um homem com 30 anos de idade. E depois de 13 anos, é a primeira vez que José vai se encontrar com seus irmãos. Aqueles irmãos ímpios que o venderam, aqueles irmãos ímpios que na verdade queriam matá-lo. A venda como escravo foi o mal menor. Um dos irmãos sugeriu: ao invés de matarmos, vamos vendê-lo como escravo. Mas aqueles irmãos estavam com sangue nos olhos, eles queriam de fato matar José. E o mal menor foi vendê-lo como escravo para os midianitas. 13 anos se passaram, e nós podemos imaginar o quanto José pensou neste reencontro. E agora ele está diante dos seus irmãos. Quais terão sido os pensamentos de José?
Possivelmente ele possa ter pensado: será que os meus irmãos mudaram? Será que os meus irmãos continuam ímpios e maldosos, malignos, como eles foram há 13 anos atrás? Será que os meus irmãos se arrependeram de ter feito comigo o que eles fizeram? Geralmente, irmãos, a idade, a maturidade, a vida com Deus faz com que nós nos arrependamos de coisas que fizemos no passado. A maturidade faz isso. Essa semana eu assisti a entrevista de um preso de alta periculosidade, e ele disse que a maturidade trouxe arrependimento em muitas coisas que ele havia feito no passado. E eu acreditei nele. Não está convertido, não está crente, mas é natural que o decorrer dos anos façam com que nós olhemos para trás e nos arrependamos de pecados da mocidade, de pecados da juventude, de tolices que nós praticamos no passado. Que a grande questão aqui é esta: será que depois de 13 anos, estes malignos irmãos de José se arrependeram? Será que nós podemos notar sinais de mudança no coração destes homens? A resposta é positiva. A resposta é positiva. Nós vamos ver aqui no texto estes irmãos de José com algumas atitudes e alguns comportamentos que são diferentes do comportamento de 13 anos atrás. O sofrimento que passou na vida destes homens, especialmente depois da morte de Raquel, que era o alvo e o objeto do amor de José, de Jacó, e agora um período de fome, em que se olha para as prateleiras e não tem comida, um período de sofrimento associado à disciplina que Deus move no coração daqueles que são filhos. Nós podemos perceber que estes 13 anos foram anos de sofrimento, anos de disciplina, e é por isso que nós vamos encontrar agora estes homens diferentes. 13 anos depois, nós vamos encontrar alguns sinais de coração arrependido. Alguns sinais de coração arrependido. O primeiro sinal de coração arrependido que nós encontramos aqui é a admissão de culpa. A admissão de culpa. Nós vamos vê-lo no final deste trecho, mas estamos falando aqui do verso 1 ao 24. No verso 1, então, a nossa história inicia com Jacó tomando conhecimento de que no Egito havia comida. A história se espalhou pelos povos, e ele diz aos seus filhos: por que estáis aí a olhar uns para os outros? Note que a família de Jacó não era uma família saudável. Estes homens adultos não tomavam atitude. Por que vocês estão aí olhando uns para os outros? É Jacó quem tem que tomar atitude. O idoso, o ancião Jacó é que tem que tomar a frente. Estes homens aqui não eram adolescentes. Quando eles venderam José, José tinha 17 anos, e todos eles tinham mais idade. São homens aqui possivelmente com os seus 35, 40, 50 anos, e eles estão lá sem tomar atitude, olhando uns para os outros. O ancião Jacó tem que dar uma bronca nele. Por que vocês neles estão aí? Por que vocês estão olhando uns para os outros? Vão até o Egito, porque lá há mantimento. E assim, diz o texto, que eles foram para o Egito. José diz nas suas palavras: para que vivamos e não morramos. De fato, havia risco de morte. A seca, o período das vacas magras, foi gigantesco. A seca cessou com a colheita e estava matando muita gente. Então, no verso 3, 10 dos irmãos de José descem para comprar cereal no Egito. Benjamim, porém, irmão de José, não é enviado, porque Jacó dizia: para que não lhe suceda algum desastre. Observe que na cabeça de Jacó, José havia morrido há 13 anos atrás. No episódio em que os seus irmãos, os irmãos de José, o venderam como escravo para o Egito,
Na volta, eles haviam tirado a túnica de José, aquela túnica talar de mangas compridas, era uma espécie de um sobretudo dos nossos dias, era uma túnica que ia até o calcanhar. Eles pegaram aquela túnica, mataram um bode, molharam o quanto puderam aquela túnica com o sangue do bode e levaram ao seu pai Jacó, dizendo: pai, o senhor reconhece essa túnica? Essa era a túnica de José? Então, a partir dali, Jacó acreditou que José estava morto de fato. Mas agora, Jacó ainda tem Benjamim. E Benjamim é, na cabeça de Jacó, o único filho que restou de Raquel. Porque Raquel só teve 2 filhos. Teve José e teve Benjamim. E você se lembra que no parto de Benjamim, Raquel morreu. Então imagine que se Jacó tinha uma predileção por José, porque era o único filho da sua amada Raquel, imagine a predileção que ele tem agora de Benjamim. Raquel se foi, ele é o caçula, ele foi criado ali pelo seu pai e pelas outras mulheres, porque Raquel morreu no parto. Imagine o apego que Jacó tem para com Benjamim, sendo ele o filho caçula e o único filho que restou na cabeça dele da sua esposa amada Raquel. Então é lógico que para esta missão de ir para o Egito, ele segura Benjamim, ele não libera Benjamim, porque ele teme que aconteça algum desastre com este filho que é a sua predileção. Diz o texto que eles foram para lá então. Mais pessoas de Israel foram, porque a fome ela assolava a terra. E no verso 6, a informação que nós já tínhamos no capítulo anterior, que José era o governador daquela terra. Era ele quem vendia a todos os povos. E os irmãos de José vieram e se prostraram rosto em terra perante ele. Então, os irmãos de José entram no Egito, imagine o tamanho do Egito, e devia ter ali no centro da cidade, em algum local, um pavilhão, alguma coisa em que os povos se dirigiam para lá. Podemos até imaginar filas, porque eram todos os povos indo até o Egito, e quem comandava aquela distribuição, quem autorizava aquela distribuição, era José do Egito, ali com seus 30 anos. Diz o texto que eles, na presença de José, se prostraram. Eles não conheceram José, por alguns motivos. Primeiro, que José havia deixado de ser um adolescente de 17 anos e agora era um homem de 30 anos, vestido com as roupas próprias do Egito, barba feita, ao contrário dos judeus, porque no Egito eles faziam a barba, e nós temos esta informação em 41:14, quando ele é tirado da prisão, ele faz a barba. Era costume de ter barba feita entre os egípcios. Então ele está ali, 30 anos, vestido com roupas egípcias, barba feita e falando a língua egípcia. E ele vai falar com os irmãos usando intérpretes. Então os irmãos nem sonham que aquele jovem, aquela autoridade máxima, a qual eles estão na frente, seja o irmão deles. Eles nem sonham com isso. Ele falava por intérprete com os irmãos. E a primeira fala de José para com os irmãos é áspera. Diz o texto aqui, a partir do verso 7. Vendo José a seus irmãos, reconheceu-os, porém não se deu a conhecer. E lhes falou asperamente, e lhes perguntou: de onde vindes? Responderam: da terra de Canaã, para comprar mantimento. José reconheceu os irmãos, porém eles não o reconheceram. Então se lembrou José dos sonhos que tivera a respeito deles, e lhes disse: vós sois espiões, e viestes para ver os pontos fracos da terra. Por que José falou asperamente com eles? Porque José vai colocar os seus irmãos à prova. Em todo esse episódio, até o final da história, José vai fazer várias provas. José vai colocá-los em apuros, porque é em apuros, é nas provas que nós revelamos quem nós somos. É nas dificuldades, é nas tempestades que nós revelamos onde está o nosso Deus, ou qual é o nosso Deus. Então,
José vai colocá-los em situações muito difíceis para ver como é que eles estão, para quem eles apelam, quem é o Deus deles, como é que eles reagem. Ele vai colocá-los à prova. E José, diz o texto, se lembrou dos sonhos da sua adolescência, quando os seus pais e os seus irmãos se prostravam rosto em terra. José então os acusa de espionagem. Ele vai colocá-los numa situação difícil para ver como eles reagem. E a resposta deles é: não, Senhor meu, mas vieram os teus servos para comprar mantimento, somos todos filhos de um homem. Não fazia sentido que um grupo de espionagem fosse formado por homens da mesma família, não era assim que funcionavam os ataques. Então eles se defendem dizendo: não, nós somos todos irmãos, filhos de um mesmo homem. Espiões não agem assim, você não tem um grupo de espionagem da mesma família. Ele, porém, respondeu: nada disso, pelo contrário, viestes para ver os pontos fracos da terra. E eles se defendem novamente. E na defesa eles dizem: somos 12 irmãos, filhos de um homem na terra de Canaã. O mais novo está hoje com o nosso pai, Benjamim, o outro já não existe. Observe que fazia tanto tempo que eles haviam vendido José, 13 anos, que na cabeça deles, eles já nem achavam que José houvesse sobrevivido. O outro já não existe. Eles nunca tiveram notícias. Eles possivelmente pensaram: nosso irmão, ele teve um triste fim por causa dos nossos atos. Na sequência do texto, José vai insistir na acusação de espionagem e vai colocá-los na cadeia durante 3 dias. Observe que a maior parte desses 13 anos de José foi na cadeia, ali no Egito, na prisão. Seus irmãos vão ficar apenas 3 dias na cadeia. Então não se trata de vingança. José não está querendo vingar-se deles. 3 dias é um tempo muito pequeno, mas é uma provação, para ver se eles mudaram, para ver como é que eles se comportam. Ao 3º dia, verso 18, disse-lhe José: fazei o seguinte e vivereis, pois temo a Deus. Se sois homens honestos, fique detido um de vós, levem cereais para suprir a fome das vossas casas e tragam o irmão mais novo. Qual é o plano de José? Por que José queria ver o irmão mais novo? Não se trata de saudade. Aqui, meus irmãos, o plano, além de colocá-los em uma situação de sofrimento para ver como eles reagem, o plano é trazer o irmão mais novo, porque o irmão mais novo ficou no seu lugar. Então, se no passado eles fizeram o que fizeram com José, porque José era a predileção do seu pai, porque era filho de Raquel, a prova para saber se esses homens mudaram é observando agora como é que eles tratam Benjamim. Se eles não mudaram, eles vão tratar Benjamim assim como trataram José, porque certamente Benjamim, sendo o caçula e sendo o único filho na cabeça do pai de Raquel, ele vai ser um garoto com todos os privilégios. E como é que os seus irmãos estão tratando ele? Mas, se por outro lado, Benjamim vier e José perceber que estes homens amadureceram, que estes homens estão arrependidos, o tratamento será outro. Esta é a prova que José quer submeter ao pedir que eles tragam Benjamim. O texto segue mostrando que eles, a partir do verso 21, dizem ali entre si. Veja o verso 21. Então disseram uns aos outros: na verdade somos culpados no tocante a nosso irmão, pois lhe vimos a angústia da alma quando nos rogava, e não lhe acudimos, por isso nos vem esta ansiedade. Respondeu-lhes Rúben: não vos disse eu, não pequeis contra o jovem? E não me quisestes ouvir, pois vedes aí que se requer de nós o seu sangue. Eles, porém, não sabiam que José os entendia, porque lhes falava por intérprete. E retirando-se deles, chorou. Depois, tornando, lhes falou. Tomou a Simão dentre eles e o algemou na presença deles. Aqui está, meus irmãos,
o primeiro fruto da prova, depois de 3 dias presos, sofrendo, o que vem à mente deles é o pecado de 13 anos atrás. No momento do sofrimento, o que eles pensam? Puxa, que dias difíceis, que opressor este faraó, que opressor este Egito. Não, o que eles pensam? Na verdade, somos culpados no tocante a nosso irmão. Eles se lembram do pecado lá de trás, eles sabem que eles estão sendo disciplinados por Deus por conta do que eles fizeram com José. Eles admitem a sua culpa, e é por isso que José não se aguenta e vai chorar escondido. O que justifica um homem de 30 anos, tendo passado pelos sofrimentos, um homem calejado, com 13 anos de prisão? O que justifica este homem chorar? Ele percebeu que os seus irmãos haviam mudado, ele percebeu que os seus irmãos, no meio do sofrimento, se lembraram do pecado que eles cometeram. Foi por isso que José chorou escondido, recobrou-se, voltou e algemou Simeão. Meus irmãos, um coração arrependido admite as suas culpas. É o primeiro sinal de um coração arrependido, admitir a sua culpa. E José percebeu que os seus irmãos estão com um coração diferente, eles estão admitindo a culpa. É o primeiro sinal de um coração arrependido. Davi, naquele pecado terrível que envolveu adultério, assassinato, traição, aquele pecado envolvendo Urias e Batseba, Deus pesou a mão sobre ele, e quando Natã o confrontou, a sua resposta foi: pequei contra o Senhor. A admissão da culpa, pequei contra o Senhor. No Salmo 51, que é um dos salmos que ele escreve depois do sofrimento advindo do pecado, é o 51 e o 32, são salmos que ele escreve por conta daquele pecado. No Salmo 51 ele escreve: pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar, e puro no teu julgar. Para alguém ter o coração tratado, é necessário admitir a culpa. Quem não admite a culpa, vai ser tratado como? Deus trabalha assim, com a admissão de culpa. Quando Davi pecou no recenseamento, ele quis confiar na força do seu braço. Ele fez um recenseamento por vaidade dele e porque Satanás também o incitou a fazer o recenseamento, né? Então ele fez lá um recenseamento para saber qual era a força do seu exército. Falta de confiança em Deus, né? Os homens de Deus nunca precisaram de exércitos grandes, nunca. Deus sempre deu as vitórias, com poucos homens, e Deus dava vitória. Mas numa falta de fé impressionante, Davi faz o recenseamento, Deus o castiga, e depois, diz o texto, as palavras de Davi, depois que Deus o repreende, manda a peste e castiga: muito pequei no que fiz, porém agora, ó Senhor, peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque procedi muito loucamente. Admissão de culpa. O bandido na cruz, a mesma coisa. Um dos bandidos percebeu que Cristo estava ali sem culpa, mas ele estava ali com justiça. E ele disse para o seu companheiro, o outro bandido: nós na verdade com justiça, Lucas 23, 41, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este, apontando para Jesus ou indicando Jesus, nenhum mal fez. E é aí que Jesus diz, na verdade, e aí que ele pede: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus responde: hoje mesmo estarás comigo no meu reino. Então veja, o bandido na cruz, nas suas últimas chances, nos seus últimos momentos, ele reconhece que é um pecador, ele reconhece que está ali porque está pagando pela justiça, ele admite a culpa. Meus irmãos, nosso Senhor nos diz:
Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Para que haja um coração tratado, um coração arrependido, é necessário admissão de culpa, arrependimento, confessar. Confessar é concordar. Quando você confessa algo para Deus não há novidade nenhuma, Ele já conhece tudo. Por que é que nós confessamos então? Porque confessar significa concordar, admitir: Senhor, eu pequei, me perdoe. Isso que é confessar pecados. Nosso Senhor nos diz: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Apocalipse 3,19. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. É um texto escrito para crentes, Deus dizendo: arrependa-te, e eu estou aqui à porta. Se você se arrepender, eu terei comunhão contigo. Essa é a ideia. Então, o primeiro sinal de um coração arrependido é a admissão de culpa, é arrependimento. O segundo sinal de um coração arrependido é o reconhecimento de que Deus disciplina. É o reconhecimento de que Deus disciplina. Irmãos, Deus é um pai que disciplina os seus filhos. Veja o verso 25. Ordenou José que lhes enchessem de cereais os sacos e lhes restituíssem o dinheiro, a cada um no saco de cereal, e os suprissem de comida para o caminho, e assim lhes foi feito. O que José quis aqui, ordenando que o dinheiro deles, que eles já haviam pago, fosse devolvido. Era parte do plano de José para colocar os irmãos em apuros, justamente para prová-los. Mais na frente da história, ele vai ordenar que o seu copo, de um valor gigantesco, seja colocado no saco ali de cereais de um dos irmãos. Então, tudo isso são armadilhas que José estava fazendo para provar os irmãos. E foi exatamente isso que aconteceu. Diz o texto que, abrindo um deles o saco para tirar comida para o jumento, ele percebeu que o dinheiro estava ali, na boca daquele saco. E ele disse aos seus irmãos, verso 28, devolver o meu dinheiro, aqui está na boca do saco de cereal. E a reação deles: desfaleceu-lhes o coração, e atemorizados entreolhavam-se dizendo: que é isto que Deus nos fez? Desfaleceu-lhes o coração, literalmente o coração parou. É como se eles tivessem levado um susto tão grande que o coração parou. E eles e por que eles levaram esse susto tão grande? Porque eles ficaram apavorados com a chance de serem acusados de ladrões. Veja, acusados de espiões, eles ficaram presos 3 dias. E se eles fossem acusados com provas de que eles eram ladrões? Eles ficaram apavorados, atemorizados. E eles entreolharam-se, espantados, e disseram: que é isto que Deus nos fez? Note, a pergunta não foi: o que é isto que o destino nos separou? A pergunta não foi: o que é isto que Faraó nos fez? O que fizeram conosco? Não foi essa a pergunta. A pergunta foi: o que é isto que Deus nos fez? Eles sabem que é Deus quem os está disciplinando por causa dos seus pecados cometidos. Eles sabem que é o Pai que disciplina, que está em cima deles. Observe que um coração arrependido, um coração que verdadeiramente teme a Deus, reconhece a mão disciplinadora de Deus, teme a Deus. Davi, no Salmo 32, que é outro salmo que ele escreveu depois dos pecados terríveis com Batseba e com Urias, ele reconhece a mão disciplinadora de Deus. Ele escreve assim: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia.
porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Davi escreve esse salmo dizendo que ele perdeu a vontade de viver. Quando ele escreve: o meu vigor se tornou em sequidão de estio. O que é sequidão de estio? Estio é seca. Sequidão é a sequidão da seca. O vigor de Davi tornou-se como esta sequidão de seca. A imagem que me vem à mente é daquelas terras que estão tão secas que estão rachadas, que não tem mais nenhuma umidade, elas ficam rachadas. Davi está dizendo que por causa do seu pecado não confessado, ele perdeu a vontade pela vida, o seu vigor ficou como uma terra seca, árida, rachada. Por quê? Porque a mão de Deus pesava sobre ele dia e noite. Irmãos, crentes, filhos de Deus que estão em pecado, têm o peso da mão de Deus. É o que nos mostra a palavra de Deus em Hebreus 12, o autor inspirado escreve: filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por eles és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama, e açoita a todo filho a quem recebe, é para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disto, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então esse texto mostra que quando nós somos disciplinados, quando Deus pesa a mão sobre nós, é porque nós somos filhos. Agora, se alguém está num caminho todo torto e não tem nenhuma culpa, nenhuma tristeza, Deus não está pesando a mão, as coisas estão dando sempre tudo certo, é porque talvez não seja filho, seja bastardo, porque o comportamento normal de Deus é disciplinar os seus filhos. A vida não vai bem quando um filho está longe dos caminhos do Senhor. Se nós somos filhos, nós somos disciplinados. E se nós somos disciplinados, o somos porque Deus nos ama, porque Ele é um pai que corrige os seus filhos para aproveitamento, a fim de que sejamos participantes da sua santidade. A disciplina do Senhor vem para nos purificar, para que nós sejamos mais santos, porque nós pecadores, geralmente, só aprendemos quando nós sofremos. Nós só aprendemos quando nós sofremos, por causa do pecado. E Deus nos trata assim, para o nosso bem. É um ferreiro desentortando uma espada, dando golpes. Os golpes doem, mas a espada está ficando reta, e cada vez mais reta. É isso que Deus faz com a nossa vida. Um coração arrependido louva a Deus pela disciplina, mesmo em lágrimas, mesmo em dor, por mais dolorosa que ela seja, porque ele sabe que está sendo tratado por Deus. Então, o primeiro sinal de um coração arrependido é a admissão de culpa, é o arrependimento. O segundo sinal é o reconhecimento de que Deus está no controle com a sua mão disciplinadora. E o último sinal que nós vemos no texto é a sensibilidade para com as vítimas. A sensibilidade para com as vítimas. É o trecho final do nosso texto. 13 anos atrás,
os irmãos de José haviam sido extremamente cruéis e insensíveis para com seu pai Jacó, numa medida assim, dificilmente vista nas Escrituras, filhos sendo tão cruéis. Acompanhe comigo no capítulo 37, volte a tua Bíblia um pouco para o capítulo 37 e veja a partir do verso 28, acompanhe comigo. Eles venderam José como escravo, trouxeram uma mentira, e veja o que aconteceu com Jacó. 37, 28. E passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alçaram e o tiraram da cisterna e o venderam por 20 siclos de prata aos ismaelitas. Estes levaram José ao Egito. Tendo Rúben voltado à cisterna, eis que José não estava mais nela. Então rasgou as suas vestes e voltando a seus irmãos disse: não está lá o menino, e eu para onde irei? Então tomaram a túnica de José, mataram um bode e a molharam no sangue. E enviaram a túnica talar de mangas compridas, fizeram-na levar a seu pai e lhe disseram: achamos isto, vê se é ou não a túnica de teu filho. Ele a reconheceu e disse: é a túnica de meu filho. Um animal selvagem o terá comido, certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas vestes e se cingiu de pano de saco e lamentou o filho por muitos dias. Levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Ele, porém, recusou ser consolado e disse: chorando descerei a meu filho até a sepultura. E de fato o chorou seu pai. Irmãos, que tipo de filhos inventam uma mentira dessa, dizendo que o filho de 17 anos morreu, levando lá as roupas ensanguentadas, cinicamente perguntando: são as roupas dele? E aí vem o pai com o coração rasgado, dilacerado, caindo em lágrimas, colocando roupa de pano de saco, que era a roupa que demonstrava a maior humilhação, e os filhos vendo tudo isso, e nenhum dos filhos para falar: gente, para tudo, vamos falar para o nosso pai o que aconteceu, teu filho está vivo, calma, ele foi vendido, a gente vai atrás. Nenhum filho tomou essa atitude. Os dias se passaram e Jacó chorando, os meses se passaram e Jacó chorando, os anos, 13 anos se passaram e essa história não foi desmentida. Que tipo de filhos cruéis e insensíveis são esses, meus irmãos? Veja o que eles fizeram, mas agora eles estão diferentes. Diz o nosso texto, e é o final da história, verso 29, vieram para Jacó seu pai na terra de Canaã e lhe contaram tudo o que lhes aconteceram. Aqui é a primeira mudança, porque lá atrás, 13 anos atrás, eles não contaram nada, eles inventaram essa mentira. Agora você percebe que na narrativa eles contaram tudo exatamente como havia acontecido. Lá mentirosos, aqui sinceros, francos, contaram tudo. Eles estavam com cuidado do seu pai, contaram tudo. O homem, verso 30, eles estão contando: o homem senhor da terra falou conosco asperamente, nos tratou como espiões da terra. Dissemos-lhe: somos homens honestos, não somos espiões, somos 12 irmãos, filhos de um mesmo pai. Um já não existe, o mais novo está com o nosso pai na terra de Canaã. Respondeu-nos o homem: o Senhor da terra, nisto conhecereis que sois homens honestos. Deixai comigo um de vossos irmãos, tomai o cereal para remediar a fome das vossas casas e partir. Trazei-me vosso irmão mais novo, assim saberei que não sois espiões, mas homens honestos. Então vos entregarei vosso irmão e negociareis na terra. Aconteceu que, despejando eles os sacos de cereal, eis que cada um tinha sua trouxinha de dinheiro no saco de cereal, e viram as trouxinhas com dinheiro, eles e seu pai, e temeram. Então lhes disse Jacó, seu pai: tendes-me privado de filho, José já não existe, Simeão não está aqui, e ides levar a Benjamim. Todas estas coisas me sobrevêm. Mas Rúben disse a seu pai: mata os meus 2 filhos, se tu não tornar a trazer, entrega-mo e eu te restituirei. Veja a mudança. Rúben aqui está oferecendo os seus próprios filhos como garantia pela vida de Benjamim.
No passado, eles se desfizeram de José, não é? Mas agora, Rúben está oferecendo os próprios filhos como garantia. No passado, eles nunca fariam isso com José. No passado, sem exceção, todos os irmãos de José odiavam José, sem exceção. Não tinha um mais velho que não gostava. A diferença é que uns não queriam matá-lo, mas o venderam. Os outros queriam matá-lo, mas todos o odiavam. Todos odiavam José. Aqui você percebe que Rúben está oferecendo os próprios filhos para que Benjamim vá e volte em segurança. Houve mudança na vida destes homens. O tratamento que eles estão dando agora ao seu pai é mais sensível, é mais cuidadoso. Irmãos, uma das evidências de arrependimento é a forma como nós tratamos as pessoas contra as quais nós pecamos. As pessoas que de alguma forma nós machucamos ou ofendemos. Não adianta pedir perdão a Deus e não se acertar com as pessoas que você machucou. Você deve pedir perdão a Deus, que é aquele mais afetado por todos os pecados, mas também as pessoas que foram prejudicadas por você. Mais à frente na história, os irmãos de José vão passar por mais provas, vão dar mais provas de arrependimento e vão se acertar com José. Mas o que nós devemos considerar aqui é que um coração arrependido, ele busca paz com todos os ofendidos. Jesus nos ensinou isso. Mateus 5:23, se pois ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então voltando, faze a tua oferta. O escritor aos Hebreus, segui a paz com todos, e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. E um exemplo claro disso na Bíblia é a conversão de Zaqueu. Zaqueu, além de se render a Jesus Cristo e converter-se a Jesus Cristo, ele pensou nas pessoas que ele havia prejudicado. E ele disse: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então observe, Zaqueu não acertou a sua vida apenas com Deus, apenas com Cristo. Ele comprometeu-se em acertar a sua vida com todos que ele havia prejudicado. Deve ser assim conosco também. Um coração arrependido, ele tem sensibilidade para com as vítimas, com as pessoas que foram prejudicadas pelo nosso comportamento. Concluindo, meus irmãos, onde é que você estava há 13 anos atrás? Em 2009. Onde é que você estava em 2009? E o que aconteceu de lá para cá? O que aconteceu de 2009 para cá? Foi uma trajetória de paz ou uma trajetória de rupturas? Foi uma trajetória de crescimento, de comunhão com Deus ou de afastamento de Deus? Foi uma história de mais comunhão com as pessoas ou de mágoas, conflitos, pessoas machucadas? O que aconteceu aí nesses 13 anos? Os irmãos de José foram tratados por Deus nesses 13 anos e você também pode ser tratado por Deus. Porque para Deus não há coração que não possa ser tratado. Deus converteu Manassés no Antigo Testamento, algo que era a olhos humanos impossível. Deus converteu Paulo no Novo Testamento. Paulo era um perseguidor da igreja, um homem com raiva, com sangue nos olhos, perseguindo cristãos, matando cristãos. Quando Paulo fala que é o principal dos pecadores, não é retórica. Ele se julgava mesmo, porque ele perseguiu a igreja de Cristo. Paulo tinha sangue nas mãos. E Deus foi lá nesse lobo e converteu este lobo. E Calvino vai dizer que a beleza da salvação de Paulo não é no fato de Paulo ter sido convertido em uma ovelha. Ele foi convertido num pastor de ovelhas. E aí Paulo
tornou-se um missionário dos gentios. Então, não há coração duro que Deus não possa arrumar, que Deus não possa amolecer, que Deus não possa, de fato, tratar. Basta pedir a Deus. Se os irmãos de José foram convertidos e foram tratados, e eles o foram, porque no final da história nós vemos isso, e Deus está trabalhando aqui, meus irmãos, com os homens que vão formar as 12 tribos de Israel. A base do povo de Deus são estes homens de coração duro. Os corações estão sendo tratados aqui e eles vão se tornar a base do povo de Deus. Então Deus muda corações. Basta pedir a Deus, basta repetir as palavras do salmista: Senhor, pequei contra o Senhor e fiz o que é mal perante os teus olhos. Tem misericórdia, me perdoa, trata meu coração. E Deus, meus irmãos, diz a palavra, Ele não rejeita corações arrependidos. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Assim como na parábola do filho pródigo, embora aquele filho tenha feito tanta besteira, tenha abandonado tudo para seguir o caminho do dinheiro, das riquezas e dos prazeres carnais, quando acabou tudo, aquele filho voltou e encontrou um pai de braços abertos. A parábola do filho pródigo mostra que nós temos um pai que, quando nós retornamos arrependidos, é um pai que está de braços abertos. O nosso pai nunca nos rejeita. Então, hoje pode de fato ser o dia em que você pode voltar à casa do pai e ser abraçado, encontrar o pai de braços abertos. E esse é o caminho da felicidade. O outro caminho da rebeldia é o caminho de sofrimento, é o caminho de disciplina. Não há caminho melhor do que aquele caminho que no final dele nós temos um pai de braços abertos, pronto para nos receber. Pensemos nisso. Pensemos em como está a nossa vida diante de Deus e nos braços abertos que Ele tem para nos receber. Que Deus assim nos abençoe. Amém.